Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, não importa o quanto você corra, o quanto você conquiste, sempre falta alguma coisa. Uma sede que nada parece saciar, um vazio que ecoa nas horas mais silenciosas da noite, quando a casa está escura e o celular é a única luz. Não é fome, não é cansaço. É uma dor sem nome, um aperto no peito que você aprendeu a ignorar, a preencher com trabalho, com barulho, com a próxima meta. Mas ele está lá, não é? Um lembrete constante de algo que você perdeu, ou talvez, nunca teve. Eu sou o William, tenho 77 anos. E, acredite, eu conheço essa sensação como a palma da minha mão. Vivi a maior parte da minha vida correndo. Correndo atrás de reconhecimento, de títulos, de dinheiro, de um lugar na mesa que eu achava que precisava conquistar. Eu fui um homem de sucesso, aos olhos de muitos. Tive uma carreira brilhante, uma casa grande, carros caros. Tudo aquilo que a sociedade nos ensina a desejar. Mas demorou décadas, quase toda uma vida, para eu entender o que realmente estava buscando. Não sou psicólogo, não sou coach. Sou apenas um homem que sobreviveu à própria corrida, que tropeçou, caiu e finalmente, muito tarde, começou a entender o mapa da própria alma. E o que eu descobri, eu quero compartilhar com você. Nós, homens, fazemos isso. Essa busca incessante por algo externo para preencher um buraco interno. Buscamos aprovação, poder, controle. Acreditamos que, se tivermos o suficiente de aquilo, seja lá o que for, finalmente seremos dignos. Dignos de amor, de respeito, de um lugar. E enquanto corremos, deixamos um rastro de relacionamentos quebrados, de oportunidades perdidas de conexão, de momentos silenciosos com nossos filhos que nunca voltaremos a ter. Você sente essa culpa, não sente? Essa vergonha por não ter sido o pai que queria ser, o marido que prometeu ser, o homem que sabia que podia ser. E o vazio, o vazio. Ele está sempre lá, como uma sombra, difícil de nomear. Para mim, tudo começou com meu pai. Ele era um homem de poucas palavras, mas de grandes expectativas. Lembro-me dele na oficina, sempre rodeado de máquinas, com o cheiro de graxa impregnado na roupa. Meu pai era um mestre no que fazia, mas um estranho em casa. Nunca um abraço demorado, nunca estou orgulhoso de você, que não viesse acompanhado de mas podia ter sido melhor. Para ele, o amor era medido em resultados. Em troféus de futebol, em notas altas na escola, em qualquer coisa que pudesse ser exibida, quantificada. Minha existência era uma extensão do seu sucesso. Lembro de uma vez, eu tinha uns 10 anos, e ganhei um concurso de redação. Cheguei em casa eufórico, com o certificado amassado na mão. Ele apenas olhou, assentiu e disse, muito bom. Agora, vá ajudar sua mãe na cozinha. Naquele dia, eu aprendi que meu valor não estava na minha alegria, na minha criatividade, ou em quem eu era. Estava na próxima conquista. E que o amor, ou o que eu achava que era amor, precisava ser incessantemente merecido. Eu me tornei um mestre em buscar. Em buscar o próximo cargo, o próximo negócio, a próxima validação que me faria sentir suficiente. E por um tempo, funcionou. Cheguei ao topo da minha carreira. Aos 50 anos, eu tinha tudo. Uma empresa multinacional sob meu comando, um apartamento em Nova York, outro em Paris. Meu nome era sinônimo de sucesso. Recebia prêmios, discursava para plateias lotadas. Mas a cada prêmio, a cada elogio, a cada nova conquista, o vazio crescia. Era como se eu estivesse construindo uma mansão gigantesca, mas por dentro, ela estivesse completamente oca, sem mobília, sem vida. Eu olhava para minha vida e pensava, é isso? É só isso? A exaustão era imensa. A raiva contida, que eu nem sabia que tinha, começava a borbulhar. E o medo de que tudo aquilo desmoronasse e eu ficasse sem nada. O mesmo padrão se repetiu nos meus relacionamentos. Eu buscava mulheres que, de alguma forma, me dessem a validação que eu nunca tive. E quando elas não me davam, eu as culpava, ou me afastava. Com meus filhos, a história foi ainda mais dolorosa. Eu os amava, claro, mas não sabia como amar sem exigir, sem projetar neles a mesma busca por excelência que me consumia. Eu os amava à minha maneira, uma maneira distante, focada no que eles poderiam ser. Nunca os vi de verdade. Nunca parei para perguntar o que eles sentiam, o que eles sonhavam, sem que isso fosse uma avaliação do meu desempenho como pai. E a vergonha disso me persegue até hoje. Tenho um amigo, o Carlos. Ele tem 65 anos e ainda está correndo. Trocou de carro 3 vezes no último ano, comprou uma lancha, uma casa de praia.
Ele me liga para contar de cada nova aquisição, com a voz cheia de um entusiasmo que parece desesperado. E eu o vejo, e me vejo. É a mesma corrida, a mesma tentativa de preencher o vazio com coisas. Ele ainda não entendeu. Ele ainda acredita que a próxima compra, a próxima conquista, vai finalmente trazer a paz. Mas também conheço o João. Ele tinha tudo para ser como nós, um homem de negócios implacável. Mas um dia, ele simplesmente parou. Vendeu a empresa, mudou-se para uma casa pequena no interior. Hoje, ele planta a própria horta. Ele me disse uma vez: William, a liberdade não é ter tudo. É não precisar de nada para ser quem você é, e eu demorei para entender o peso dessas palavras. Mas ele estava certo. Ele encontrou a suficiência interna. A verdadeira liberdade não está em ter o controle de tudo, mas em aceitar que nem tudo precisa ser controlado. Não é a ausência de problemas, mas a presença de si mesmo em meio a eles. É a paz de saber que você já é suficiente. Suficiência não é uma meta a ser alcançada, mas um estado a ser reconhecido. É a tranquilidade de quem parou de correr e finalmente se permitiu sentir o chão sob os pés, o ar nos pulmões, a vida acontecendo, sem a necessidade de provar nada a ninguém. O mecanismo do medo é sutil. Ele nos convence de que, se pararmos de buscar, seremos insignificantes. Que seremos esquecidos, rejeitados. Ele nos vende a ideia de que o amor e o respeito são moedas de troca, não um direito inato. E por isso, você continua buscando quem te ignora. O chefe que não te elogia, o cliente que você precisa impressionar, o pai que nunca te deu o aval. É a repetição de um padrão antigo, uma ferida aberta que você tenta cobrir com medalhas e diplomas. Mas a verdade é que essa solução externa nunca funcionou, e nunca vai funcionar. Porque o que você busca lá fora, a aceitação, a validação, a dignidade, só pode ser encontrada aqui dentro. No seu próprio coração, na sua própria pele. Não espere ter 77 anos para entender isso. Não espere que o tempo te obrigue a parar. Você não precisa de mais uma conquista para ser digno. Você já tem tudo o que precisa para ser livre. Respire, sinta, permita-se parar de correr. A única coisa que você precisa fazer é olhar para dentro e se permitir sentir a dor que esteve guardada. A raiva contida, a tristeza, a vergonha. Não fuja delas. Elas são parte de você, e o caminho para a paz passa por elas. Se este vídeo tocou você de alguma forma, se ressoou com algo que você sente, por favor, não guarde para si. Há outro homem, em algum lugar, talvez seu amigo, seu irmão, seu colega de trabalho, que precisa ouvir isso. Compartilhe este vídeo com ele. Não para mim, não para o canal, mas para ele. Para que ele também possa começar a sua própria jornada de parar de correr e, finalmente, encontrar o que busca, bem ali, onde sempre esteve, dentro de si mesmo.